Oi, gente, tudo bem? Apareci depois de muito tempo, dei uma sumidinha, coisa pouca, menina, quase nada. Mas estou de volta e hoje nós vamos falar de coisa boa. Vamos falar de livros, como sempre, e vamos comentar todos os livros lidos do ano de 2024. Só para avisar vocês, eu vou comentar aqui de forma que não dê muito spoiler, porque se você se interessar pelo livro, eu não quero estragar sua experiência, então fique tranquilo que aqui eu vou buscar dar o mínimo de spoiler possível, tá bom? Coração. Então, você, caro seguidor fiel que me acompanha, não esquece de curtir agora no começo, por favor, me segue, porque gravar vídeo assim dá trabalho, é difícil de editar. Então, ajuda com o like, por favor. Também já não esquece de pegar seu cafezinho, pega uma água, um pãozinho, um bolinho, alguma coisa. Senta aí, menina, que esse vídeo vai demorar, mas vai ser legal. Então, se acomode e vem comigo. Bom, temos muitos livros lidos. Separei em diversas categorias para facilitar para você, minha senhora. Aqui está as categorias juntamente com o minuto que você vai encontrar a categoria específica. Então, se você não quiser assistir uma categoria de livros, é só você pular, não tem problema nenhum, não me ofendo. Então, minha senhora, vamos começar com a categoria Amado por Todas? Vamos começar com romance. Já aviso que eu não sou uma pessoa que lê muito romance, mas nesse ano eu me propus a ler alguns, conhecer alguns. Não li os mais famosos porque não quis investir muito dinheiro nisso. Eis aqui os romances que eu li, realmente não foram muitos. Você Ligou para o Sam. Eu comprei na Bienal, lá no stand da Alt, e o que eu mais gostei desse livro é a reflexão que ele traz. Você aprender a se desprender do que te prende ao passado. Pelo que eu entendi, o Sam é o que conecta ela ao passado dela e não deixa ela seguir em paz. E a ligação que eles têm é literalmente para ela aprender a superar, a seguir a vida, a entender que a vida dela não para em um momento trágico que acontece. Esse livro me impactou bastante, eu queria que mais gente lesse ele, porque ele é muito legal. Próximo. Trilogia de Verão. Também comprei na Bienal do Livro, no estante da Intrínseca. Gente do céu, o que foi isso? O que foi isso? Foi incrível! Eu amei Trilogia de Verão. Eu amei. Menina, tava uma disputa absurda pra conseguir pegar esse box na Bienal. Eu paguei R$100 nos 3 livros, né, no box. E eu peguei só pelo hype. Eu fui absolutamente influenciada. E eu não me arrependo. Gente, que livro gostoso. Que entrou pros meus favoritos de 2024, tá? Não vou mentir. Já falei tanto dele no Instagram que eu acho que ninguém aguenta mais. Eu acho que a maioria das pessoas tem uma memória gostosa na praia. Principalmente em relação à infância, momentos bons que tiveram na praia. E esse livro reviveu todas essas minhas memórias gostosas. Claro que tem um triângulo amoroso, né? Então ela tem que decidir, né? Achei o relacionamento dela com o Conrad um pouco duvidoso. A minha preocupação é mais de repente, uma criança achar que o comportamento do Conrad com a Belle é normal e tudo mais. Claro, só pra comentar, assim, não chega a ser no nível de É Assim que Acaba, tá? De preocupação. Mas é só um ponto de atenção, tipo, eu não ficaria confortável da minha filha ler. E se, por acaso, ela lesse esse livro, eu ia dar uns toques nela, que tipo, ó, filha, esse livro não é normal acontecer isso, né? A gente não pode achar normal um menino como Conrad, não é legal, né? Os comportamentos do Conrad não são legais. Mas tirando isso, esse livro é perfeito. Desencontros à Beira-Mar, que também foi um livro que eu comprei na Bienal. Ele conta a história de várias pessoas que vivem na praia também, né? Tem uma vida litorânea. E desencontros que acontecem assim na vida e como que elas vão lidando, como que a vida vai se ajustando a essas situações, sabe? É aquele tipo de livro que não chega a ser um livro conforto, mas é um livro que te traz paz de ler, né? Porque começa com uma situação muito turbulenta, né? Uma situação desagradável ali e vai se desenrolando gradativamente até chegar ali no ápice, no momento feliz, no momento que a pessoa consegue lidar com tudo aquilo e seguir a vida em paz. É assim que acaba. De verdade, eu não sei se ele se categoriza como romance ou como ficção. Mas eu vou colocar ele como romance, tá bom? E temos o reading vlog desse livro aqui no canal. Foi uma experiência muito incrível ler É Assim que Acaba. Foi intensa e eu fiquei frustrada com o filme, tá? O filme é bom,
Mas é aquilo, né, gente? Tem questões diferentes do livro e tudo mais, que quem lê o livro sempre fica pegando esses detalhezinhos que tá diferente do filme, sabe? E isso, é pouca coisa. Mas é muito bom esse livro. Eu não sei se eu vou ler assim que começa, eu não sei se tô fazendo muita questão de ler. Acho que é assim que acaba, já foi suficiente, já deu pra mim, entendeu? Deu a cota. E pra mim o ciclo dessa história começa e se encerra nesse livro, então aqui. Não precisa continuar, já tá bom aqui, entendeu? Foi uma experiência bacana, fala de relacionamento abusivo, fala de superação de problemas em relacionamentos abusivos. E aqui temos uma protagonista que vence todos esses problemas de relacionamento abusivo com muita honra, com muita glória, tá bom? E por fim, Amor Gelato, que, gente, de verdade, esse era um livro que eu não dava nada pra ele, mas mostrou ser tudo. A protagonista tem que ir pra Itália pra descobrir quem é seu pai após a morte da mãe dela. E depois que ela vai pra Itália, passa por todo esse perrengue, ela começa a se apaixonar e tudo mais, e entra a questão do amor e do romance. É esse tipo de romance que eu gosto. Eu não gosto de romance tipo, ai, gente, fui pra uma escola nova, sentei na mesa do fundo e o garoto popular veio falar comigo e não sei o que, e aí ele me prensou no armário do corredor e a gente ficou... Gente, não, eu não tenho saco pra isso, sabe? É coisa de fanfic. Eu não gosto de romance fanfic. Eu gosto de romance que tem uma história que prende por trás, entendeu? Um negócio mais além do romance. Quando o romance é uma consequência, não a causa. Agora nós saímos da categoria de romance e vamos pra categoria de fantasia. A categoria que eu mais gosto. Este daqui, eu não sei dizer... Este aqui, né? A Prometida. Não sei dizer se ele se enquadra em fantasia ou em romance. Então eu vou comentar ele assim aqui, meio que em cima da ponte, entendeu? Na ponte entre fantasia e romance. A Prometida. Comprei achando que seria uma continuação de A Seleção, mas me decepcionei. É uma literatura assim de pré-adolescente. Eu com 20 anos li isso daqui achei muito chato, mas de repente uma pré-adolescente acha muito legal. Não odiei, mas também não amei. Tampouco gostei, então apenas suportei esse livro. Nossa, acabei com o livro agora, né? Ela não chega a ser uma princesa, tipo uma duquesa. Existe duquesa tentando conquistar o príncipe pra se casar com ele, virar rainha e tudo mais. Até a metade do livro é sobre isso, mas aí acontece um grande momento na vida dela, que é um grande divisor de águas, e aí... né? E aí não posso falar mais, mas... A Cidade da Lua Crescente! Olha, o que dizer deste querido? O que dizer desse livro? Eu não tinha pretensão nenhuma de ler ele. As primeiras 500 páginas foram um saco. Agora eu entendo porque, se você quer ler esse livro e não tem coragem, presta atenção. As 400 primeiras páginas parecem inúteis. Parece que ela tá contando um monte de coisinha boba. Mas eu lhe garanto que ela usa cada detalhe que ela fala nessas páginas. Lá no final, lá no plot twist, ela conecta tudo perfeitamente. Da metade pro final, começa um plot, entendeu? Quando tudo começa a explodir na cara da Bryce, e, gente, eu juro pra vocês, é plot atrás de plot, só que eu nunca li um livro com plot twist tão bem feito. Que incrível que tinha 800 páginas, que incrível que ela conseguiu juntar cada ponto desse livro, que incrível que ela conseguiu escrever esse livro. Eu não consigo nem descrever ele aqui em poucas palavras e sem spoiler. Não consigo. Lightlark e Nightbane, continuação de Lightlark. Este é um livro onde há 5 reinos, 5 ou 6 reinos, agora eu não me lembro, que foram amaldiçoados há muito tempo atrás, e só há uma chance dessas maldições se romperem, que é no centenário, tá bom? Lembra um pouquinho de Jogos Vorazes, mas relaxa, não tem nada a ver, só a ideia assim de disputar no centenário, que lembra Jogos Vorazes. Neste centenário, os governantes de cada reino lutam entre si para tentar quebrar essas maldições. É um livro que divide opiniões, tá? É a sensação do TikTok, só que no BookTok tem muita gente que ama e muita gente que odeia. Eu sou do time que ama. E Nightbane foi absolutamente melhor ainda. É a continuação e acontece um triângulo amoroso, tá? Tem triângulo amoroso, só que é um triângulo amoroso que é bem feito, porque no final eu não teria capacidade de escolher
entre os dois caminhos que ela precisava seguir. Mas eu amei o livro, eu não vejo a hora de ler a continuação, que é Sky Shade. Bunny. Quem me acompanha no Insta também sabe desse livro, que ele é bizarro. A protagonista começa o livro enxergando que essas coisas são anormais. E com o avançar das páginas, ela vai se tornando parte daquilo. O ambiente consome ela. E por que Bunny? Porque as Bunnies é um grupo de meninas que elas meio que cultuam coelhos. Elas transformam coelhos em homens, e esses homens viram os servos, mordomos deles. Só que eles não são homens, tipo, eles não são homens racionais. São homens que por dentro são coelhos ainda. E elas fazem todo um ritual para transformar esse coelho em homem. Elas agem de maneira estranha, parece que elas estão sempre drogadas, sabe? É sinistro, mas sabe qual que é o ponto do livro? Por que eu gostei tanto dele? Eu falo pros meus amigos que ele é bom e eles ficam perdendo estranho, mas o ponto dele é que você não pode confiar na própria protagonista, entendeu? Porque a protagonista não é uma pessoa assim, que você sabe que ela é lúcida. Porque tem situações dela usar droga, medicamento, e aí ele é um livro que abre para interpretações. Eu interpretei que ela é usuária de drogas. Eu vi gente interpretando que ela tá no manicômio e tudo que acontece é um delírio dela por causa dos remédios, enfim, porque ela tá no manicômio, porque ela é louca. Entendeu? Então é um livro bizarro, começa bizarro, mas depois a protagonista tá tão perdida naquilo que ela começa a fazer parte daquilo, mas aí no final você percebe que em momento nenhum você podia confiar no que a protagonista estava dizendo. E quando você se toca disso, você volta na história e você percebe que tem elementozinhos assim, sabe? Pontos chaves da história que mostram que não dá pra você confiar nela, porque ela não tá lúcida. Alguma coisa nela tá errada, mas a gente não sabe o que é. Então abre pra interpretações. É muito bom, gente. Ele é louco. Vamos para a categoria agora de reflexão sobre a vida. Essa é uma categoria de livros que contam histórias de vida que fazem a gente refletir sobre a nossa vida. Não sei se tem um nome oficial para esse tipo de livro, mas eu chamo de livros para pensar sobre a vida. A morte é um dia que vale a pena viver. Aqui a gente tem uma médica que conta histórias de pacientes em estado terminal. Então a gente sabe que quando a pessoa está em estado terminal, está ali no hospital, querendo ou não, a pessoa passa a ver a vida com outros olhos. É tão legal você ver a mentalidade que essas pessoas passam a pensar quando elas sabem que estão nos últimos... elas têm a certeza, a confirmação médica, que elas estão nos últimos momentos da vida delas. Esse livro é tocante, sabe? Toca na alma. Você passa a ver a vida, a própria morte com outros olhos, sabe? Tipo, não necessariamente a morte de um ente querido precisa ser a sua morte também, entendeu? Não precisa ser o abandono de si mesmo. E aqui ela traz, né, os pensamentos tanto de quem tá indo como de quem tá ficando. E como a gente pode lidar cada vez mais de uma maneira melhor com o luto. Escute as Feras. Ele conta a história de uma antropóloga do Grande Norte Subártico que foi mordida, foi acidentada, machucada, ferida por um urso. Ela teve que lutar com o urso ali, sentiu uma grande conexão com a ursa e tudo mais. Aponta aqui, né, como ela se sentiu enquanto estava frente a frente com o urso, a conexão que ela sentiu e tudo mais. Ela explora nesse sentido. E até o momento fatídico, né, de quando ela tá ali com o urso é muito bom. Depois que passa o evento do urso, não fica tão bom assim. Tudo bem que ela está contando uma história, mas a história dela não me prendeu. Fazer o quê? Mesma coisa que A Prometida. Não odiei, nem amei. Tampouco gostei, portanto, suportei. Nada Livre, da Lili Reinhardt. Poemas que falam sobre amor, sobre a vida, sobre reencontrar a si mesmo e tudo mais, sobre se amar, se valorizar, situações difíceis de uma relação. É muito bonito, gente. Eu gosto porque ele é muito conceitual, sabe? Ó, tem muitas ilustrações. Cadê? Só porque eu falei não aparece nenhum. Ó, ilustração,
ilustração. É muito bonito, gente. Eu gostei bastante, sabe? Eu gosto de livros que tem uma estética bonita. Me agrada muito. Fiz muitas marcações. É bom pra você pensar sobre relacionamentos, sobre como tá indo tudo. Mas nada demais, sabe? São reflexões de uma pessoa apaixonada que passou por situações difíceis no relacionamento. Esse é o livro. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Que foi tocante demais. Me colocou pra pensar sobre a vida em níveis absurdos. Quando eu tava começando o perfil no Instagram, eu fiz um vídeo enorme falando só sobre ele. E nem foi sobre o livro todo, foi só uma partezinha, deu tipo uns 5 minutos de vídeo. Não sei como falar muito sobre esse livro sem trazer grande spoiler. O protagonista vive numa situação difícil consigo mesmo e com os outros ao seu redor por conta dele mesmo. Ele se auto-sabota, mas ele não percebe, porque ele tá tão envolto naquilo, já tá tão enraizado dentro dele que ele não percebe. E eu gosto de livros assim. Percebi que é um livro muito cru, tanto que eu me propus em 2025, até coloquei no caderno de leitura. Se você me acompanha no Instagram, você está sabendo. Se você não me acompanha no Instagram, acompanhe agora, aqui está meu arroba. Em 2025 eu vou ler 10 títulos de literatura russa para me aprofundar mais em tal literatura, que é tão boa. E para finalizar a categoria Reflexão sobre a Vida, A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Ela fala da vida de uma forma muito lírica, muito bonita. Desfocou. Estragou meu discurso, poxa. Ela escreve de uma maneira tão profunda, sabe? Ela imprime o sentimento dela nas personagens de uma maneira tão boa. Todos os livros da Carla, sabe, falam sobre encontro consigo mesmo, tratam de situações difíceis, sabe? Parece que você tá sentada no sofá com sua avó e sua avó tá te contando uma história de vida, sabe? De tão bom que é. Quem não ama, né? Ouvir história de vida de avó. Carla Madeira é a mesma coisa. Também é um livro que eu não sei te dizer sem dar muito spoiler, sabe? Mas que bonito. Como ela sabe contar bem história. Ela usa palavras belas, sabe? É profundo, gente. É profundo. Eu postei um videozinho no TikTok, no Instagram. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada das minhas marcações desse livro, pra vocês terem uma noção de como é. Mas, gente, é incrível, sério. De verdade. Dê uma chance pra Carla Madeira. Dê uma chance de se apaixonar por essa mulher. Gente, eu já tô há exatamente 52 minutos falando direto. A minha garganta tá ficando num nível que eu não tô conseguindo mais falar sem ficar gaguejando e a garganta fica raspando. Próxima categoria, livros cristãos. A maioria foi do Luciano Subirá, na verdade, todos foram do Luciano Subirá. O primeiro que eu li foi A Cultura do Jejum, que é a enciclopédia do jejum, é o beabá para quem quer começar a jejuar, ou para quem já jejua, quer aprender a fazer corretamente, ou para quem tem dúvidas de se faz certo ou não. Ele é maravilhoso. É um livro assim que você tem que ler e guardar pro resto da sua vida e deixar os seus herdeiros. Tudo que ele falou sobre jejum, ele não tirou da cabeça dele, ele tirou da Bíblia. Não é um livro pesado, não é difícil de entender e ele é muito objetivo nas explicações dele. Ele fala sobre absolutamente tudo. Então, você que é cristão, fica aí a indicação. Graça Transformadora, do Luciano também. Explica a graça. O que é a graça? Por que a gente deve buscar a graça? Por que a gente deve buscar se aperfeiçoar em relação à graça e tudo mais. É um livro que eu senti um pouquinho mais de dificuldade de entender, mas é enriquecedor. E ele fala com muito amor, com muita propriedade, com muito carinho, tudo que ele escreve aqui. E é um livro que realmente te incentiva a buscar mais de Deus. Próximo, Vimos e Ouvimos, do Israel Subirá. Fala sobre Jesus, traz reflexões sobre a vida de Jesus, te coloca para pensar e depois te confronta. Você está sendo um verdadeiro discípulo de Jesus? Você está testificando Jesus através dos seus atos? Muito bom, Israel Subirá. A propósito, é o filho do Luciano Subirá. Então ele já sabe, né? Filho de peixe, peixinho é. Tem a mesma pegada ali. Por fim, eu li o Falar em Línguas, do Luciano Subirá. Eu vou colocar a capa aqui. Eu não tenho ele, nem tenho o PDF, porque eu li emprestado de uma amiga. Livro que o Luciano destrincha o dom de
falar em línguas, explicou de maneira objetiva, concisa, direta, que é o falar em línguas, por que é importante, quem que tem acesso a esse dom, por que que talvez você não tenha, o que significa, qual é o entendimento que você tem que ter sobre o falar em línguas, é o beabá. Igual esse daqui é o beabá do jejum, o falar em línguas é o beabá do dom de falar em línguas. Agora entramos na categoria de autoaperfeiçoamento. Considerei os livros que eu li 100%, que eu li até o final. Livros que eu ainda não terminei ou que eu parei na metade, eu não considerei. Então por isso que tem poucos. Sociedade do Vazio, Fernando Moraes. Não gostei, tá? É um livro meio militante, eu não gosto de militância, não suporto militância. E tem algumas marcações porque ele trouxe algumas reflexões interessantes, mas é uma leitura, assim, muito arrastada. Não... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro muito famoso e um pouquinho polêmico também. Tem muita gente que fala que é livro de charlatão e tem gente que fala que é livro de autoajuda, autoaperfeiçoamento, como eu. Eu gostei. Mas é um livro de relacionamento, sabe? Como se relacionar com as pessoas, como influenciar pessoas. E tem sim coisas que ele fala que são muito óbvias, mas também tem muita informação rica. Não espere encontrar aqui informações que vão mudar a sua vida. Digital Branding, do Daniel Rose, não sei dizer. É tipo uma bíblia, assim, básica do marketing. Que, assim, pra mim não mudou muita coisa, porque é o que eu estudei na faculdade. Mas pra você que não tem muita noção, assim, que quer começar a entender, se aprofundar mais, eu recomendo você começar com ele de verdade, porque ele é bem explicadinho, traz exemplos práticos. Eu gosto de como ele foi dividido, a estrutura dos conteúdos e tudo mais, fiz várias marcações. Então, recomendo para essa finalidade. Agora, se você já sabe bastante marketing, trabalha com isso, ou é uma coisa que você mexe bastante no dia a dia, talvez não seja tão interessante. Agora, se você quer se aprofundar, quer entender mais sobre marketing, recomendo. Dopamina, a molécula do desejo, talvez te deixe um pouco confuso, mas depois que você tem muito claro na sua mente o que é cada estrutura que ele tá falando, você consegue ligar uma na outra e faz muito mais sentido. E quando começa a fazer sentido, que esse livro fica muito, muito bom. E quando você termina de ler esse livro, você percebe que você tem muitos gatilhos de dopamina na sua vida e que estão te matando aos poucos. E você nem tá percebendo. E eu acho que é muito importante a gente entender a biologia por trás dessas coisas. Porque senão fica só no falatório, né? Tipo, todo mundo sabe que dopamina é ruim. Mas por que dopamina é ruim? O que a dopamina tá fazendo no meu corpo? Bom, aqui entramos na categoria de ficção. Ou também livros que eu não soube classificar e categorizei como ficção, porque não tinha nada melhor pra colocar. Vou começar com um famoso, que também divide muitas opiniões por aí. A Biblioteca da Meia-Noite. Ele me colocou para pensar sobre a forma como eu enxergo a minha vida, as coisas que eu passei e as coisas que eu vou passar. Aqui é um livro que você pode revisitar os seus arrependimentos e viver a vida que você consideraria a vida perfeita, que eu achava que era minha ruína. Passei a ver não como uma ruína, mas como uma fortaleza. Porque tudo que a gente passou são tijolinhos que compõem a nossa versão final. O Assassinato de Roger Ackroyd, Agatha Christie. Confesso que foi arrastado, mas que até hoje eu tenho muita vontade de ler mais livros dela. Eu já sabia quem era. Eu já sabia quem era o assassino desde o primeiro capítulo, porque pra mim ficou muito óbvio. Mas minha amiga que indicou disse que não achou tão óbvio assim, mas eu achei muito óbvio, gente. Eu não vou falar quem é, mas eu soube quem era desde o começo. Então, pra mim não teve tanta graça, porque eu já sabia quem era. Rio Vermelho. Odiei essa leitura, tá bom? Até a metade eu tava gostando. Só que, quando chegou ali no finalzinho, ela normalizou uma coisa que nunca, em hipótese alguma, poderia ter sido normalizada. E eu realmente espero que apenas tenha sido um problema de interpretação. Porque confesso que eu achei o final muito mal escrito, que ficou um monte de ponta solta, um monte de coisa não faz sentido, sabe? Que ela só jogou a informação, cuspiu tudo lá e o leitor que se viu pra entender.
que ela escreveu aqui foi tão absurdo que automaticamente caiu pra 0 estrelas, que eu falei um monte lá no Instagram, eu desabafei, falei, eu jogaria fogo nesse livro, tá? Não é à toa que ele é super flopado e vendido por R$10 por aí. Dormir em um Mar de Estrelas. Pouquíssimo comentado. Eu não conheço um ser humano sequer que tenha lido esse livro, mas eu indico ele pra todo mundo. Sabe a Caixa do LOL? Então, ela vira uma Caixa, só que ela consegue controlar o Xeno, eles chamam de Xeno, que cobre o corpo dela e vira uma armadura uma bioarmadura. Vira uma bioarmadura e ela consegue controlar, e ela fica super forte, e aí o livro é ela aprendendo a controlar esse Xeno e todas as dificuldades que o Xeno acaba causando, porque o Xeno consegue atrair outros alienígenas, então acaba tendo ataque, guerra e tudo mais. É muito bom. Eu só não gostei do finalzinho, porque o que acontece com a protagonista e esse Xeno, eu achei meio... tipo... what? Mas é um universo muito bem construído. O autor pensou em todos os elementos, desde comida até cheiros, maneiras de agir, de falar. Tem um dicionário do livro aqui no final para você entender o significado das palavras. Deu para ver que o autor estudou muito de física, de química, que ele fala dos elementos dos planetas, ele entende muito de engenharia de naves, né? Entende engenharia de uma coisa que nem existe ainda, de naves espaciais. E, nossa, é muito divertido, sabe? Você se sente um tripulante da nave. É muito legal, gente. Muito bom, de verdade. O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu falo Neil. Provavelmente minha pronúncia tá errada. Lindo, lindo. Vou te mostrar, menina. Essa é a capa. Não, você vê com... Presta atenção, menina, porque ele é lindo. Pega os detalhes. Pensa quanto custou pra produzir esse livro. Cada página, gente, é uma obra de arte. Aqui já tá contando a história, tá? Cada página tem uma arte diferente. Ele é meio sombrio, assim. Olha. Sério, é lindo, lindo. As ilustrações desse livro são absurdas. Ler ele... Ai, desfocou. Olha. Ler esse livro é uma experiência super imersiva. Eu li de madrugada, eu fiquei meio com medo, assim. É um menino que tem muito medo. E ele acaba, enfim, se aventurando, porque conhece uma menina. Eles se aventuram e passam por um monte de coisa. Por uma bruxa assombrosa. Um negócio meio... não de terror, mas é assustador. Se você pudesse ver o sol, fala de uma menina que consegue ficar invisível. E aí quando a gente pergunta, qual superpoder você gostaria de ter? Ficar invisível. Por quê? Porque poderia ver todo mundo, ninguém ia saber que eu tô lá. E é exatamente isso. Tipo, ela fica invisível e ela arranja um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então ela cria um aplicativo pra poder realizar favores em troca de dinheiro. Já que ela consegue ficar invisível, ela consegue fazer coisas incríveis. Então, por exemplo, tem uma situação que ela é paga pra seguir o pai de uma menina pra descobrir se o pai tá traindo a mãe ou não. Só que essas tarefas que ela vai recebendo vão ficando cada vez mais pesadas, cada vez mais piores. E aí no final do livro é uma grande questão moral, né? Tipo, ela deve aceitar fazer o que ela foi paga pra fazer ou não, antes que o café esfrie. Isso aqui é o que eu chamaria de livro conforto, gente. É muito livro conforto, cafeteria, que fica meio que no subsolo, assim. E tem uma cadeira nesse café que, se você sentar nela, você consegue viajar para o passado ou para o futuro e reencontrar com pessoas. É um livro conforto, mas que eu achei muito divertido de ler. E me colocou para pensar bastante também. Não tanto quanto a Biblioteca da Meia-Noite, mas me colocou para pensar. Também é um livro que eu recomendo ler num domingo chuvoso à tarde, comendo bolinho de chuva e tomando café. Magônia, que ele traz uma garota que é muito doente aqui na Terra, que ela tem muitos problemas de saúde. Ela morre e vai viver com uma população de aves. E ela vira um pássaro. E ela descobre que, na verdade, é um pássaro que estava vivendo na Terra num corpo de humano, por isso que ela não tinha saúde. É um livro um pouco intrigante, mas que é divertido de ler, porque é uma coisa tão diferente. Tipo, a menina é um pássaro, sabe? Começar a viver no céu com uma população de pássaros que cantam e dançam e tudo mais,
É um livro intrigante e divertido. Luz latente sobre o subterrâneo dos anti-humanos. Não amei, não odiei, tampouco gostei, portanto suportei. Por quê? Porque é um livro militante e eu não gosto de livros militantes. A causa desse livro é importante? Sim. Precisa ser falada? Sim. Mas eu, Valkyria, não gosto de militância. Então, a minha nota para esse livro não foi muito positiva. Também não gostei muito de como a história foi contada. É um livro pesado e não me agradou muito. E por fim, para finalizarmos, temos Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, gente, foi incrível. Eu fiquei apaixonada por Harry Potter. Virei Potterhead. Eu sou da Lufa-Lufa. Sou da Lufa-Lufa, não sei se parece, mas sou da Lufa-Lufa. Eu assisti o primeiro filme e não gostei, tá bom? Então eu não continuei, não assisti os outros. Eles também são muito longos e antigos, não tive saco pra ver. Fico feliz tendo lido só os livros, sem ter assistido os filmes, né? Pra mim não é um problema. E eu gostei muito, eu não tenho críticas a fazer de Harry Potter, gente. Tipo, é Harry Potter. Harry Potter é Harry Potter, não tem muito o que falar, sim, é muito legal. Se você assistiu até aqui, saiba que você é um guerreiro, tá bom? Você é um vencedor. É muita coisa pra ouvir. Sinto que as leituras desse ano foram um pouco aleatórias, porque eu fui lendo livros que estavam aqui parados há muito tempo, tentei matar minha lista de livros para serem lidos, e vejo que eu tive muito sucesso, que eu consegui matar muitos livros que estavam parados aqui, então por isso que foi uma coisa mais aleatória. Porém, para 2025, quem me acompanha no Instagram sabe que eu montei o meu caderno de leituras e eu coloquei desafios que vão guiar as minhas leituras de 2025. Mais do que dobrei a meta? Sim. Agora eu coloquei a meta de 100 livros para ler no ano. Esse ano eu coloquei 24 livros, eu li 40. Pro ano que vem a meta é 100. Espero não estar sonhando alto demais, que eu consiga bater essa meta. Se você gostou, não esquece de curtir, por favor. Sua curtida me ajuda muito, por favor, me segue. Aceito sugestões, comentários, deixa aqui embaixo. E muito obrigada por estar comigo até aqui. Espero que 2025 seja um ano incrível, que a gente consiga ler muito e que você que não lê muito livro passe a ler também, que você se aprofunde nesse universo incrível que é a literatura, tá bom? Um beijo pra você. Muito obrigada por assistir até aqui.